Fala pessoal, vamos dar início agora a uma série de aulas sobre a história do Brasil no período colonial. Claro, vamos fazer esta análise do período colonial de maneira temática, correlata e comparativa. Não é? Por quê? Porque as provas contemporâneas, os exames externos, eles trabalham de forma comparativa, de forma correlacional. Nós sabemos que o Brasil, no período colonial, começa em 1530, vai até 1822. É um período, portanto, muito dilatado da história do nosso país e nós vamos fazer um estudo temático, correlato, comparativo. Não vamos trabalhar especificamente o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro em separados. Vamos trabalhar ambos os ciclos ao mesmo tempo para que vocês compreendam e percebam as características em comum, as diferenças entre esses dois ciclos, os elementos de convergência e os elementos de divergência entre os ciclos econômicos. Porque é muito importante que o estudante de hoje entenda que a história ela acontece de forma correlata. A história não acontece de forma estanque e isolada. Portanto, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro coexistiram. Eles conviveram mutualmente um com o outro, eles coexistiram. Daí a importância de nós compreendermos a história do Brasil dessa maneira, de maneira temática, de maneira correlacional, porque aprendendo desta forma, certamente teremos uma facilidade muito grande para responder os exercícios dos exames externos, sejam eles quais forem, Enem, ou vestibulares regionais, ou vestibulares de outros estados. Então, vamos começar agora, calma e lentamente, uma trajetória de aulas sobre a história do Brasil colonial. Tá? Veja só, nós sabemos que o Brasil ele foi descoberto. Hoje em dia, o termo utilizado não é nem descoberto, é achado. Porque existem vários documentos, vários, não só, que provam que Portugal já sabia da existência do Brasil. Tá? Então, existem vários documentos, existe uma fartíssima documentação que prova que Portugal já sabia da existência do Brasil. Por isso que a maioria dos livros hoje chamam de achamento do Brasil ao invés de descobrimento do Brasil. E quando o Brasil foi achado, oficialmente no dia 22 de abril de 1500, inicialmente a metrópole portuguesa não se interessou pelo Brasil. Nós tivemos um período de 30 anos, de 1500 a 1530, período esse denominado de pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque é um período que antecede a colonização. Daí o termo pré-colonial. Antecede a colonização. Então, tivemos um longo período, chamado de período pré-colonial, que Portugal não se interessou em colonizar o nosso país. Daí o nome pré-colonial. E o desinteresse com relação ao Brasil, durante esses 30 anos, no período pré-colonial, o desinteresse com relação ao Brasil dava-se pelo fato de, à primeira vista, a priori, aparentemente, o Brasil não apresentar nenhum tipo de riqueza palpável para Portugal. É bom lembrarmos, nunca é demais, que a colonização do Brasil deu-se no contexto da Idade Moderna, quando estávamos vivenciando o período do absolutismo monárquico e da política mercantilista. Tá? Então, dentro da perspectiva do mercantilismo, se você tiver em dúvida, a gente tem aí as aulas de absolutismo, é só dar uma olhadinha. Dentro da perspectiva do mercantilismo, a colônia ela existe tão somente para enriquecer a metrópole. A economia colonial é uma economia
complementar da economia metropolitana. A colônia, ela existe para dar lucros à metrópole. Quando Portugal achou o Brasil, nesta época, em 1500, a principal fonte de rendas de Portugal era o comércio de especiarias com as Índias. Portugal ganhava muita grana comercializando as especiarias que retirava das Índias. Cravo, canela, gengibre, pimenta, marfim, etc. Para os senhores terem uma ideia, o comércio de especiarias dava, em média, 5.000% de lucro líquido. 5.000% de lucro líquido. Não existe nenhuma atividade econômica comercial nos dias de hoje que dê essa margem de lucro. Não existe nenhuma atividade econômico-comercial nos dias atuais que gere esse lucro. Então, como o comércio de especiarias era a atividade econômica mais rentável do Império Português, o Brasil, durante 30 anos, viveu quase que um abandono total e absoluto por parte do Império Português. Por isso que esses 30 anos são chamados de período pré-colonial. Agora veja que eu disse que foi um abandono quase que completo. Ele não foi um abandono total. Ele não foi um abandono completo. Porque no período colonial, pré-colonial, não houve esse abandono completo. Bom, Portugal, durante esses 30 anos, o período pré-colonial, organizou algumas expedições para o Brasil. Essas expedições eram chamadas de expedições de reconhecimento. Então, eu disse que o abandono foi quase completo. O abandono só não foi completo porque durante esses 30 anos, de 1500 a 1530, Portugal organizou para o Brasil, expedições de reconhecimento. Como o próprio nome dialoga conosco, expedições de reconhecimento tinham como grande meta, como grande objetivo, fazer o reconhecimento do território brasileiro. Para quê? Bom, a colônia brasileira era gigantesca. Então, Portugal envia essas expedições de reconhecimento para reconhecer o território e, quem sabe, uma dessas expedições de reconhecimento não encontraria no Brasil algum tipo de riqueza. Então, nesse período pré-colonial, o governo de Portugal montou algumas expedições de reconhecimento ao território brasileiro. E veja que uma história interessante. Uma dessas expedições de reconhecimento acabou encontrando no nosso país uma madeira que já era utilizada comercialmente na Europa, chamada de pau-brasil, e essa madeira já era utilizada comercialmente na Europa para tinturar roupas na cor vermelha. Então, quando a expedição de Cristóvão Jacques encontra o pau-brasil no nosso país, tá? Nesse momento, mesmo Portugal não se interessando, havia uma riqueza a ser extraída do nosso país, que era o pau-brasil. Agora, como Portugal não se interessou, o Estado lusitano não se interessou na extração desta riqueza, Portugal terceirizou a extração do pau-brasil. Como funcionou esse primeiro contrato de terceirização e essa primeira atividade econômica da história do Brasil? Bom, essa extração da primeira atividade econômica do pau-brasil, ela funcionou no nosso país
da seguinte forma. A extração do pau-brasil, no período pré-colonial, aconteceu da seguinte forma. Assim que o pau-brasil foi descoberto no nosso país, por uma das expedições de reconhecimento, a primeira providência que Portugal tomou foi considerar o pau-brasil um estanco. Guardem isso aqui. O pau-brasil foi considerado como um estanco. Professor, o que é estanco? A palavra estanco significa monopólio do Estado. Como estamos na era do absolutismo, Estado é sinônimo de rei. Estanco significa monopólio do Estado. O pau-brasil foi considerado um estanco, um monopólio do Estado. Se alguma riqueza é monopólio do Estado, até os dias de hoje, se alguma riqueza é monopólio do Estado, só quem pode explorá-la ou é o próprio Estado ou alguém com permissão do Estado para tal. Vale salientar, e é bom vocês anotarem isso, grifarem, destacarem, vale salientar que todas as riquezas encontradas na colônia eram consideradas estancos. Todas as riquezas encontradas nas colônias eram consideradas estancos. Ou seja, todas as riquezas coloniais pertenciam ao Estado, correto? Todas as riquezas coloniais pertenciam ao Estado. Então, era o Estado que dizia se fulano, beltrano, cicrano ia explorar, quem iria explorar, como iria explorar e por aí vai. Então, como o Estado português não se interessou em explorar o estanco do pau-brasil, Portugal assinou um contrato de arrendamento, de aluguel, de terceirização com Fernando de Noronha. Portugal assinou um contrato de arrendamento com o Fernando de Noronha. Esse contrato funcionava da seguinte maneira. Fernando de Noronha arcaria com todas as despesas para a extração do pau-brasil. Ou seja, todos os investimentos para a extração do pau-brasil eram de responsabilidade de Fernando de Noronha. Gastos com transporte, com a extração, com o que fosse. Todos os custos eram da responsabilidade de Fernando. Agora, Fernando extrairia o pau-brasil, ficaria com a receita, ou seja, tudo que ele vendesse ficava para ele e ele teria que pagar a Portugal um imposto chamado de quinto. O quinto corresponde a 1/5 ou 20% dos lucros brutos. O quinto corresponde a 1/5 ou 20% dos lucros brutos. Veja que contrato maravilhoso. Porque com esse contrato de arrendamento, Portugal ia ganhar sem gastar. E Fernando assinou esse contrato. Quando Fernando assinou o contrato, Fernando começou a extrair o pau-brasil do nosso território utilizando a mão de obra dos índios. Os índios extraíam o pau-brasil e, em troca, eles eram remunerados com objetos de pequeno valor para os europeus, que fique claro, eram objetos de pequeno valor para os europeus, mas que, para os índios, eram objetos que tinham
um valor, uma representatividade muito grande. Então, os índios extraíam pau-brasil e, em troca, utilizemos assim, entre aspas, eram remunerados com bugigangas de pequeno valor no continente europeu. É uma relação de escambo, ou seja, troca. O índio está trocando pau-brasil por bugiganga. Depois que os índios extraíam, esse pau-brasil era armazenado em galpões. Portugal construiu galpões ao longo das costas brasileiras. Nós sabemos que a costa brasileira é gigante, sempre foi gigante, desde o período colonial. Então, esses galpões que Portugal construiu chamavam-se feitorias. As feitorias eram muito importantes, inclusive para servirem como instrumento de reconhecimento da colônia, porque o número de leis escritas na época era muito pequeno. Então, Portugal fundou muitas feitorias, não é? Na verdade, essa era uma estratégia das metrópoles europeias, fundar feitorias para essas feitorias funcionarem como um instrumento de posse da terra, né, de garantia da terra, porque hoje um instrumento de posse, a prova de que a terra é uma propriedade sua, minha, de qualquer um, é o documento, a escritura. Como na época o número de leis escritas era muito pequena, essas feitorias, esses galpões, eram a prova de que a colônia pertencia a uma determinada metrópole. Então os índios extraíam a madeira, armazenavam essas madeiras, o pau-brasil, nas feitorias, os navios vinham, pegavam, abasteciam e levavam o pau-brasil para a Europa, onde era comercializado. Era fundamental que quando os navios aqui chegassem, já encontrassem o pau-brasil armazenado, porque na época, gente, a dificuldade de viagem era muito grande. Se todas as condições fossem favoráveis, todas, a viagem de Portugal para o Brasil durava no mínimo 4 meses, 3 a 4 meses. Então, era economicamente inviável as embarcações virem para cá, para, quando chegarem aqui, esperar a extração do pau-brasil, para depois, então, abastecerem-se e voltarem para a Europa. Nada disso. Era chegar aqui, já encontrar o pau-brasil estocado, somente para abastecer essas embarcações e voltar para a Europa vendendo pau-brasil. E aqui nós temos o comércio de pau-brasil, foi a primeira atividade econômica da história do Brasil pré-colonial. Tome cuidado. Se a prova colocar a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica da história do Brasil, verdadeiro. Se a prova puser a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica do Brasil no período colonial, falso. A extração do pau-brasil foi a principal atividade econômica do Brasil no período pré-colonial, verdadeiro. Correto? Então, a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica da história do Brasil, não realizada pelo Estado, e sim por um particular, através de um arrendamento, tá bom? Uma concessão. Há uma diferença de concessão para privatização. Privatização, o Estado vende o patrimônio dele, do Estado. E concessão, o Estado permite a exploração temporária da riqueza por alguém. Então, a extração de pau-brasil foi a primeira atividade econômica da história do nosso país, realizada pelo fidalgo. Fidalgo é nobre, os portugueses chamavam os nobres de fidalgo, realizada pelo fidalgo Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha. Embora a extração do pau-brasil tivesse sido a primeira atividade econômica do Brasil, terceirizada para Fernão de Noronha, é importante que a gente tenha em mente que Fernando de Noronha
não lucrou tanto quanto ele próprio, Fernando, esperava. Na verdade, os lucros que Fernando obtinha com o pau-brasil foram muito precários. Fernando de Noronha lucrou muito menos do que esperava. Bom, há que se perguntar o porquê. Veja, os lucros de Fernando, eles foram pequenos, em primeiro lugar, por conta do volume de gastos que ele tinha nesse empreendimento. Muitas vezes, os gastos eram muito maiores do que a receita, do que a renda. Se você gasta mais do que ganha, essa atividade é prejudicial. Então, o volume de gasto era muito grande. Uma outra questão que a gente tem que levantar, que fez com que o lucro de Fernando fosse derrubado, foi a distância entre a colônia e a metrópole. Havia na época, a tecnologia da época, apesar de ser muito moderna para a época, havia muitos naufrágios na época. As caravelas eram embarcações que muitas vezes não suportavam, não é, os oceanos tenebrosos, sobretudo nas grandes tempestades. Então, nós tínhamos uma média de naufrágios que orbitava em torno de 40%, e quando nós tínhamos muitos naufrágios, essas embarcações afundavam, gerando, portanto, um prejuízo exorbitante para o Fernando de Noronha, o que fazia com que não compensasse o Fernando manter o negócio do pau-brasil. E além disso, o terceiro fator, diríamos até o mais crucial, foi a concorrência dos franceses. Esse fator é crucial. Quando os franceses descobriram a existência de pau-brasil no nosso país, os franceses vão montar no Brasil núcleos de povoamento e extrair o pau-brasil do nosso território. Os franceses vão montar no Brasil núcleos de povoamento e extrair o pau-brasil do nosso território. Claro que essa atividade, essa extração feita pelos franceses era um contrabando. Contrabando, ou seja, uma atividade ilegal, porque o Brasil oficialmente era colônia de Portugal. Se o Brasil oficialmente era colônia de Portugal, os franceses não poderiam chegar na terra de outro, na colônia de outro, e extrair a riqueza que não lhes pertencia. Então, o contrabando francês foi péssimo para Fernando de Noronha, porque, como os franceses estavam contrabandeando o pau-brasil, eles não estavam presos a nenhuma obrigatoriedade contratual e, portanto, os franceses vendiam o pau-brasil muito mais barato que Fernando de Noronha no continente europeu, criando-se aí uma concorrência desleal. Porque observe o seguinte, o produto era retirado do mesmo lugar. Portanto, era um produto que tinha a mesma qualidade do produto comerciado por Fernando. Como os franceses não tinham nenhuma obrigação contratual, eles não tinham que pagar, como o Fernando tinha, o quinto. De modo que os franceses vendiam o pau-brasil, na melhor das hipóteses, 20% mais barato. Fora o fato de os franceses estabelecerem uma relação muito, muito melhor com os índios. Eles davam presentes melhores, notadamente perfume, os índios adoravam. Então, essa concorrência tornou-se uma concorrência desleal. Garrido e Fernando de Noronha não sabia que os franceses estavam explorando o pau-brasil? Claro que sabia. Ora, se o Fernando sabia, por que ele não fez nada?
Aí eu lanço uma questão para vocês. Fazer o quê? Responderiam-me. Proteger o Brasil. Mas, pessoal, veja só. Fernando já não estava lucrando. Ele vai gastar mais dinheiro militarizando o Brasil? Óbvio que não. Então, o que é que Fernando fez? Quando ele percebeu a deslealdade desta concorrência, Fernando abandonou a extração do pau-brasil no nosso país. Ele largou de mão. Ele rompeu o contrato e largou de paciência. Não estou ganhando dinheiro. Entendeu? Então, não vou gastar mais. Para aí eu vou ter prejuízo. Mais do que eu já estou tendo. E quando o Fernando larga de mão, vamos imaginar a seguinte situação. Se com a presença de Fernando aqui, os franceses já eram petulantes a ponto de montarem núcleos de povoamento, imaginem depois que o Fernando de Noronha abandonou a extração do pau-brasil no nosso território. Rapaz, o Brasil parecia colônia da França. Impressionante. Os franceses tomaram conta do Brasil de forma tal que isso levou Portugal obrigatoriamente a ter que mudar sua postura com relação ao Brasil. E quando eu digo levou Portugal obrigatoriamente a ter que mudar sua postura com relação ao Brasil, eu estou dizendo que esta ocupação francesa, em demasia sobre as nossas terras, fez com que Portugal desse início à colonização do Brasil. Por quê? O que está acontecendo aqui é muito simples. Se Portugal não colonizasse o Brasil, Portugal corria risco de perder o Brasil para os franceses. Por quê? Existe uma lei internacional, que inclusive surgiu na época da Idade Moderna. Aqui no Brasil nós chamamos essa lei de uso capião. Esta lei surgiu na Idade Moderna e ela, internacionalmente, chama-se Uti Possidetis, aportuguesando uso capião. É uma lei que determina que a terra pertence a quem toma posse. O uso capião, Uti Possidetis, é uma lei que determina que a terra pertence a quem toma posse dela. No caso, se a terra estiver desocupada e improdutiva, observe bem, tem que ter essas duas condições. A terra tem que estar desocupada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a terra tem que estar improdutiva. Se a terra estiver desocupada e improdutiva, e alguém ocupar essa terra, não interessa quem, torná-la produtiva e conseguir permanecer nela por no mínimo 5 anos, este que ocupou a terra, tornando-a produtiva, permanecendo nela por no mínimo 5 anos, pode entrar com o processo de uti possidetis, de uso capião, e esta terra passará a pertencer a ele, a esse indivíduo ou essas pessoas, esses indivíduos que estão ocupando a terra. Então, quando eu digo que Portugal ou ocupava a terra ou o Brasil tornar-se-ia colônia francesa, é por conta do uti possidetis ou uso capião. E que fique bem claro aqui uma questão. Se os franceses colonizassem o Brasil, a colonização seria nos mesmos modelos, nos mesmos moldes da colonização portuguesa, portanto, uma colonização de exploração. Se os franceses colonizassem o Brasil, a colonização da gente seria de exploração. Há um engano por parte de algumas pessoas que acham que se o Brasil tivesse sido colonizado por francês, por inglês, nós estaríamos numa situação muito melhor. Não. Não é o país que coloniza que determina as condições no futuro, e sim o tipo e o modelo de colonização que foi implementado.
que no nosso caso, na América Latina como inteiro, foi uma colonização mercantilista de exploração, coisa que não ocorreu no norte, no extremo norte, Estados Unidos e Canadá, por conta do clima. Os Estados Unidos e o Canadá foram uma exceção à regra, pois tiveram uma colonização de povoamento por conta do clima. Se os franceses colonizassem o Brasil, a diferença é que a gente estaria falando francês, falando de biquinho só, mais nada. Nós seríamos explorados da mesma maneira. Tá? Então, a ameaça de Portugal perder o Brasil para os franceses levou Portugal à mudança de postura com relação ao Brasil e levou Portugal a dar início ao processo de colonização. Agora, somando-se a essa questão da ameaça francesa, é importante que registremos que por volta de 1530, o comércio de especiarias começou a despencar. Por volta de 1530, o comércio de especiarias começou a sofrer uma retração absurda, porque, primeiro, os muçulmanos, que sempre controlaram essas atividades econômico-comerciais, nós já sabemos disso, desde a Idade Média, que os muçulmanos sempre controlaram essas atividades, não é? Então, os muçulmanos começaram a afundar os navios portugueses para retomarem o controle do comércio de especiarias. E, em segundo lugar, o comércio de especiarias estava declinando porque Portugal popularizou as especiarias, ou seja, Portugal inundou o mercado de especiarias de forma tal que o preço das especiarias desabou de maneira substancial. Não é? Então, é aquela velha relação de oferta e procura. Se você tem uma oferta muito grande, uma procura baixa, a tendência do preço é cair. Então, na hora que Portugal popularizou as especiarias, o preço delas cai, e aí o governo de Portugal entra em crise. Porque Portugal criou um mercantilismo dependente da colônia. Tá? Se está em dúvida, vá lá na aula de absolutismo, mercantilismo. Portugal criou uma política mercantilista dependente da colônia. Se a colônia estivesse bem, a metrópole iria bem. Se por uma razão qualquer a colônia fracassasse, a metrópole mergulharia numa crise econômica. Então, a combinação de dois fatores, olha, dois. Primeiro, o risco de Portugal perder o Brasil para os franceses. Segundo, a crise do comércio de especiarias. Adicionaremos aí um terceiro elemento, a descoberta do ouro na América Espanhola, constituiu-se como um estímulo a Portugal. Porque, observe, comércio de especiarias em crise, comércio de especiarias declinando. A Espanha encontra ouro nas colônias americanas. A análise que o governo português fez foi a seguinte: se tem ouro nas colônias americanas, a possibilidade de haver ouro no Brasil é muito grande. Então, esses três elementos, a ameaça estrangeira, notadamente francesa, a ameaça de Portugal perder a poderosa colônia para os franceses. Segundo, a crise do comércio de especiarias. Terceiro, a descoberta do ouro na América Espanhola. Esses três fatores levam Portugal a dar início ao processo de colonização do Brasil. Por esta razão, a partir exatamente do ano 1530, exatamente no ano de 1530, Portugal organiza a primeira expedição colonizadora ao Brasil. A partir de 1530, Portugal organiza
a primeira expedição colonizadora ao Brasil, dando o comando dessa expedição ao nobre, ao fidalgo Martim Afonso de Souza. Então, em 1530, com a organização da primeira expedição colonizadora, começa a fase chamada de período colonial brasileiro. Martim Afonso vem para o Brasil em 1530, com todo um suporte dado pelo Estado para, com este suporte, dar início à primeira expedição colonizadora do nosso país. Tranquilo? Na próxima aula, vamos iniciar o período colonial da história do Brasil. Vamos lá? Até a próxima, então.